Bora lá, tudo certo, turma? Eu quero saber uma coisa aqui. Quem é trader? Quem faz trading aqui? Vocês acham que emoção é importante no trade? Total, né? A gente viu várias emoções acontecendo na prática aqui no campeonato agora, né? Alegria, euforia, é medo. Eu tô quase ganhando, de repente eu devolvo. A gente passa por isso todo santo dia, né? Né, Marcelo? Cara, depois que você decidiu migrar para o trading, você sentiu que você teve que se conhecer mais? Com certeza. Engraçado, Gui, porque como eu vi que são 3 pilares, né? Técnica, gerenciamento de risco e emocional. Eu falei, emocional vou tirar de letra, né? AdSense. Domino todas as minhas emoções. Só que não. E aí eu fui fazer um acompanhamento, um mapping psicológico, e vi que no mapeamento tinha muita emoção. E a gente tem que anular a emoção, né? Tem que ser racional. Tem que usar... Agora a gente entra numa questão importante. A maioria dos problemas que nós atribuímos como sendo de causa emocional, eles são tratados na racionalidade, no equilíbrio entre razão com emoção. Ele só vai se tornar um problema emocional patológico quando eu chego no nível de ter um dia de fúria, no qual eu tive uma perca, né, uma perda de dinheiro muito grande, e isso me gerou o quê? Gerou um machucado emocional, uma dor emocional. Exato. E aí eu tenho uma percepção diante daquela situação e eu me comporto frequentemente motivado por essa percepção. E aí eu entro num looping negativo, né? E a gente não para pensar sobre isso. O medo cresce quando a gente não conhece. Quando a gente não conhece muito bem sobre algo, o medo, como um mecanismo de proteção, ele aparece. Para que a gente não corra o risco de sentir essa dor emocional. Porque a nossa mente ela foi programada para 2 coisas. Ela foi programada para a sobrevivência como a principal objetivo da mente humana é sobreviver, nos manter vivos. E para isso, ela foge da dor e busca pelo prazer. Teve um estudo científico que foi feito em 93, na Alemanha, e foi publicado no The Journal of Neuroscience, no qual os cientistas pegaram um grupo de macacos e fizeram o seguinte: todas as vezes que acendia uma luzinha, o macaquinho tinha que ir até uma campainha e apertar 10 vezes a campainha para que fosse liberado suco de maçã. E eles mediram em qual momento do processo que era liberado um pico de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor de prazer por algo que está para acontecer, não pelo que já aconteceu. Pelo que já aconteceu é endorfina. Né? Pelo que já aconteceu é endorfina. Dopamina que vai acontecer. É o que vai acontecer. Aí eles mediram em que momento acontecia o pico de dopamina. Então eles fizeram isso 30 vezes seguidas e deram um suquinho de maçã para o macaquinho depois que ele apertava 10 vezes a campainha, depois que a luz acendia. E a partir desse momento eles começaram a não entregar o suco de maçã para o macaquinho, mesmo ele fazendo tudo certinho. Em que momento do processo vocês acreditam que aconteceu a liberação da dopamina? Quando a luz acendeu, gatilho. Quando o macaco foi lá e apertou a luzinha, ação. Ou quando ele teve a recompensa, suco de maçã? Em que momento? 1, 2 ou 3? Gatilho. 1. No trading, acontece exatamente a mesma coisa. Quando a gente está sentado na frente do gráfico para operar, nós temos a liberação da dopamina. E aí o que acontece? Se ao final desse processo, gatilho, ação, operar, resultado, suco de maçã, recompensa, o resultado for negativo, eu posso me frustrar se eu coloco a expectativa no resultado final. E essa frustração, ela gera prazer ou dor? Dor. Que depende da percepção que eu tenho diante da situação que aconteceu. Gera dor. A gente foge da dor e busca pelo prazer para garantir a sobrevivência.
Se eu faço isso repetidas vezes, eu posso desenvolver uma patologia emocional, um vício emocional, uma pancada emocional que eu preciso ressignificar. Então, onde que está o nosso ponto de controle em meio a esse processo? Onde vocês acham que está o nosso ponto de controle nesse processo? Em usar da racionalidade. Ou seja, a primeira escolha que eu faço no momento que eu sento no gráfico, ela é crucial. Porque se eu faço uma primeira escolha ruim, as escolhas seguintes tendem a ser positivas ou negativas? Negativas. Negativas. E o resultado que eu vou colher diante disso é positivo ou negativo? Negativo. Então, o que está no meu controle? Eu estudar, me preparar, para que eu tenha a menor atuação do medo. Na hora que eu sento no gráfico, o que eu posso fazer que está no meu controle? Entender qual que é o meu risco máximo. Qual que é o meu risco máximo diário? Eu vou pegar esse risco máximo, eu vou dividir em uma quantidade X de trades? Legal, vou fazer isso. Como que eu vou executar a entrada do trade? Qual estratégia eu vou usar? Que gatilho eu vou usar para abrir o trade? Tenho que trazer isso para a consciência. Isso é racional ou emocional? Racional. É racional. Eu trago isso para a consciência. Legal. No pior cenário, se o trade for contra ao que eu vislumbrei que ele poderia ir, o que vai acontecer? Eu vou perder uma quantidade X de dinheiro. A pergunta que você tem que fazer é, será que eu realmente compro esse pior cenário? Será que eu comprei esse risco? Será que se eu perder essa grana eu não vou correr o risco da ruína? Ou eu vou correr? Não, não vou correr. Se você verdadeiramente aceita o risco, qual é a chance de você tomar uma segunda decisão positiva? É alta ou é baixa? É alta. Aí, a partir desse momento, você tem algum controle sobre o mercado ou não? Zero. O mercado é soberano. O mercado vai fazer a parte dele. O que você podia fazer, você já fez. Aí você tem que cantar a pedra, igual no bingo, sabe? O que eu vou fazer caso o mercado vá a meu favor? O que eu vou fazer? Poxa, será que eu vou, quando ele andar 1 para 1, eu vou colocar o stop no break-even, eu vou anular o risco? Tá, mas essa decisão ela é uma decisão baseada no que o gráfico está me mostrando ou é uma decisão emocional? Porque, poxa, eu não quero perder me causa dor. Então eu vou proteger rapidinho, né? Não, tem um motivo racional. Poxa, o preço fez um pivôzinho. Eu consigo colocar ali no 0 a 0 anular o risco porque eu tenho espaço para o preço respirar. Tá, eu vou fazer parcial ou não? Ou vou deixar o trade rolar? O meu alvo, ele está numa, por exemplo, o que a gente tem que procurar no trade, tecnicamente falando? Comprar barato e vender caro. Então imagina que eu comprei no ponto de suporte, comprei barato, e o meu alvo está no extremo oposto. O mercado, ele vai buscar esse extremo oposto com certeza ou não? Não sabemos. Não sabemos. Então eu não posso colocar a expectativa de que o mercado tem que me dar aquele resultado lá e qualquer coisa diferente não vale a pena. Não. Quantas vezes aqui vocês colocaram expectativa no alvo, o mercado chegou próximo desse alvo, não pegou e você não fez nada e viu o trade voltar na tua cara? 255 mil vezes. Isso por conta do quê? Da expectativa. Poxa, o mercado tem que me dar aquele alvo. Não. O mercado não te deve nada. Ele não tem que te dar nada. É você que precisa fazer as coisas que estão no teu controle para que você tenha, no final das contas, um payoff positivo. Que você ganhe mais do que você perca. Esse é o lance. Mas agora, Gui, por que a gente, quando a gente está posicionado, a gente segura o loss e não consegue segurar o ganho? Quem já passou por isso aí? Todo mundo. Segurar o loss e não consegue segurar o ganho. Legal. Existem algumas questões relacionadas a crenças de capacidade e de merecimento, que elas são intrínsecas. Quem aqui cresceu num ambiente que falar de dinheiro era normal? Agora, quem cresceu num ambiente que falar de dinheiro era tabu? Que falar de dinheiro era um assunto que estava na mesa com facilidade? Quem aqui já ouviu coisas do tipo, dinheiro não dá em árvore? O que dá em árvore? Fruta. Dá em escassez ou em abundância? Em abundância. Então, se não dá em árvore, dinheiro é escasso.
Poxa, dinheiro é sujo. Menino, você colocou a mão no dinheiro aí, vai lavar a mão, né? Que dinheiro é sujo. Aí, para uma criança, poxa, dinheiro é sujo, dinheiro é ruim. Eu preciso me livrar do que é ruim, preciso me livrar da dor e buscar pelo prazer. Então, são percepções subjetivas que a gente vai colocando na mente, e quando a gente está na frente do gráfico na vida adulta, isso a gente não pensa de forma consciente, é inconsciente. É intrínseco. É intrínseco, exatamente. Aí se eu já tenho uma experiência de porrada negativa, que eu perdi uma grana, normalmente o que eu vou fazer? Eu vou colocar esperança quando o resultado está negativo, porque eu fico pensando assim, vai voltar, vai voltar, vai voltar, e nunca volta. E quando está positivo, eu quero fechar logo, porque é melhor pouco na mão do que muito voando. E eu não dou chance para ficar bom. Eu não dou chance para que o resultado aconteça. Porque eu estou colocando, mais uma vez, expectativa onde eu não tenho controle. Eu não estou sabendo usar da racionalidade para tratar a emocionalidade. Já passou por isso? Com certeza. Todo mundo. Olha só, existem algumas práticas, né, que a gente pode fazer todos os dias que nos ajudam a fazer a manutenção da mentalidade de trader. A mentalidade de trader é uma mentalidade que ela tem que ser positiva, é uma mentalidade que ela tem que estar orientada para operar bem. E para isso eu preciso, inevitavelmente, de um equilíbrio entre corpo e mente. Né? Quem aqui assistiu a fala da Rafaela Silva? Vocês estavam aqui na hora que a Rafaela estava palestrando? O Casaca fez uma pergunta o que ela faz normalmente antes de competir. Vocês viram que ela falou que ela faz visualização? O que é visualização? A visualização é um condicionamento neural. A imaginação é um ensaio da realidade. Você projeta, né? Você projeta. Então eu ensaio a minha realidade através da imaginação. Então o que ela faz ali? Ela alimenta sinapses neurais antes mesmo de acontecer. Porque na hora que ela está ali, a Vera, ela acessa esses caminhos neurais com muito mais facilidade. E a gente pode fazer isso todos os dias antes de operar. E não é nada de místico, não existe misticismo em fazer visualização, em fazer auto-hipnose, que é a mesma coisa. É simplesmente eu sentar na frente do gráfico, fazer o estudo do meu diário de trading para que eu tenha consciência de quais foram os meus pontos de fortaleza e fraqueza do dia passado, para que no dia de hoje eu consiga, através da consciência desses dados, tomar melhores decisões e eu fazer simplesmente um exercício mental de me ver operando bem. É como se você tivesse o poder de sair do seu corpo e olhar você de fora, assim. Poxa, eu estou sentado na frente do gráfico, na minha mesa. Será que a minha mesa está arrumada ou está bagunçada? Ó, fala assim comigo que eu vou ver a boca de vocês mexer. Mesa zoada. Ó, mesa zoada é igual a mente bugada. Tá? Se a sua mesa está bagunçada, isso é um reflexo da tua mente. Então, poxa, eu estou na frente do gráfico, a minha mesa está organizada. Será que eu tenho muita distração visual ali? Não, está organizado. O meu ambiente é um ambiente que me traz a capacidade de eu ter foco e concentração e de eu me conectar com o gráfico, ter rapport com o gráfico, intimidade com o gráfico. Não, é um ambiente legal. Ou será que eu estou operando do lado da minha esposa fazendo torresmo para eu tomar com cerveja daqui a pouco? E o filho gritando, chorando do lado. E aí você abre um trade, manda um fat finger, um dedo gordo, coloca um 0 a mais ali na quantidade de contratos, de lotes, e aí você olha para aquilo, não vou fechar negativo não, vai voltar. E a lei de Murphy vigora, não é? Não volta. Lembra da primeira escolha, da primeira decisão? Você tomou essa decisão errada de não fechar e de não aceitar o seu erro, colocou a esperança, daqui a pouco você está fazendo um preço médio, daqui a pouco você quebra a conta e perde a fome, não come nem o torresmo, nem bebe a cerveja. Né? E se for sexta-feira, então, o final de semana, acabou. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Todos nós, né? Todos nós que já entramos nessa jornada. Então, olha só, você pode muito bem sentar na frente do gráfico, fazer esse exercício de visualização, condicionar, né, esses caminhos neurais, para que você, no momento de operar,
possa focar no seu ponto de controle e tomar boas decisões consecutivas. Mas lembra o que a gente conversou lá no começo? O primeiro passo é eu ter essa consciência e eu verdadeiramente comprar o risco. Eu quero fazer uma prática com vocês aqui. Vamos fazer, Marcelo? Bora. Para vocês entenderem o que é fazer esse exercício de visualização. O que é fazer esse condicionamento. Como é algo simples. Não existe nada de místico nisso. Vamos fazer, quem topa? Tá? Fiquem tranquilos que vocês não vão para o além, tá? Não vão para o além. Vamos lá. Fiquem sentados, com a coluna ereta, os 2 pés no chão, as mãos sobre as coxas. Isso. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 3, tá? Aí vocês vão puxar o ar bem forte, segurar e soltar pela boca, enquanto eu vou contando. Aí, num determinado momento, eu vou pedir para vocês segurarem o ar e quando eu pedir para soltar, vocês vão fechar os olhos. Pode permanecer com olhos abertos agora, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, puxa, segura, solta, isso, olhos abertos ainda, mais uma vez, puxa, segura, solta, mais uma vez, isso, agora puxa bastante, segura, solta, fecha os olhos e relaxa, isso, muito bem, de olhos fechados, eu peço que vocês se imaginem numa contagem de 10 a 1, descendo uma escada bem tranquila. Essa escada ela te traz tranquilidade, te traz paz, te traz segurança. E conforme você vai descendo essa escada, você vai se sentindo cada vez mais relaxado, fisicamente e mentalmente. 10, mais relaxado, fisicamente e mentalmente. 9, vai descendo essa escada, ela te traz segurança, tranquilidade. 8, 7, 6, mais relaxado, 5, corpo relaxado, mente tranquila, focado na minha voz. 4, 3, 2, 1. Imagine agora que na tua mão direita ou esquerda, você escolhe, você está no controle. Existe um limão de casca verde, lisa, limão bem bonito. E na tua outra mão, você tem uma faca, mas essa faca ela não pode cortar nada a não ser o limão. Então você está muito seguro com essa faca na mão. Aí você pega o limão, pega a faca com a outra mão, vai até o limão e corta. Observe o suco do limão escorrendo nas suas mãos. Isso. Agora, solta a faca no chão, pega só uma metade do limão e a outra pode jogar no chão também. Agora você, mentalmente, leva esse limão até a tua boca e espreme esse limão e sente o suco de limão na tua boca. Sente o gosto do limão, o cheiro cítrico do limão, sente o cheiro. Observa a sua saliva aumentar cada vez mais. Você vai produzindo cada vez mais saliva, sua boca vai enchendo mais rápido. Sente. Isso. Eu vou contar de 1 a 3 e no 3 você abre os seus olhos. 1, 2, 3. Olhos abertos. Muito bem. Quem aí sentiu o gosto do limão? Quem aí sentiu a quantidade de saliva aumentar na boca? Quem sentiu o cheiro do limão? Quem conseguiu visualizar claramente o suco de limão escorrendo quando você passava a faca? Sabe por quê? Porque vocês já viveram a experiência com limão. Todo mundo aqui já experimentou um limão, sim ou não? Todo mundo. Se eu pedisse para vocês visualizarem algo que vocês nunca tiveram contato, vocês não teriam essa quantidade de sensações. Então, quando a gente faz esse exercício de auto-hipnose, de visualização, de mentalização, nós fazemos exatamente esse processo. A imaginação é um ensaio da realidade. E eu consigo me conectar no estado de presença necessário para que eu tome boas decisões na hora de operar. Para que eu consiga estar consciente desse processo de liberação de dopamina do estudo científico do Journal of Science. Né? E que eu consiga, dessa maneira, operar
com a mentalidade certa, com a mentalidade de trader, a mentalidade positiva, a mentalidade que vai me fazer focar em operar bem e que o resultado vai ser mera consequência disso. É projetar, né, cara? Eu tenho muito de jogar pro universo. Muito bom. Eu cheguei até aqui, né, no trade, jogando pro universo. Eu queria buscar algo na minha vida que só dependesse de mim. Depois de, sei lá, 7 anos chegou, e quando chegou eu falei, será que é isso mesmo? Mas eu pedi. E aí? Então, projetar coisas boas. Isso, tanto que na quarta-feira eu não opero, porque terça-feira tem minha terapia, né, futebol, meus amigos, né, chego em casa meia-noite, 1h, não durmo como eu gostaria de dormir, quarta-feira eu não opero pra nada. Porque não está no estado certo para optar. Muito bem. Então a gente tem que sentir isso, né? Exatamente. A gente tem que se auto-perceber, né? A gente tem que entender qual que é o nosso melhor momento. Vocês acham que dá para operar se eu estou com vários problemas pessoais? Dá para performar bem? Não dá. Não. Você vai querer se vingar no mercado. Exatamente. E várias coisas que a gente faz além do trading reflete diretamente no resultado do trading. Um exemplo, se eu tenho a produção de dopamina alta, eu tenho o quê? Ansiedade. Se eu tenho ansiedade, eu tenho alta produção de um hormônio que em excesso ele é nocivo. No ponto certo, ele combate o estresse. Em excesso, ele aumenta o estresse, causa depressão, causa diabetes, para vocês terem uma ideia, causa a potencialidade de desenvolver TDAH, que é o quê? O cortisol. O que tem de melhor para combater cortisol? Endorfina. Qual que é a melhor forma de eu produzir endorfina? Exercício. Fazendo atividade física. Eu aumento a produção de endorfina, eu combato o cortisol excessivo, eu consigo estar mais concentrado, mais focado e de tabela eu ganho um shape legal. Né? Olha que beleza, olha que pacote legal. Né? E Gui, eu acho também que a gente tem que sentir o momento, né? Porque muita gente fica apegada, tem um ano que eu não fui legal, ontem eu peguei mal. Como é que será que é o amanhã? Exatamente. É assim, ó, toda situação caótica, ela nos traz um benefício equivalente. Então eu tenho que pensar assim, o que eu posso trazer de aprendizado dessa situação, desse dia ruim, desse dia que eu operei mal. Tá? Eu trago isso, mais uma vez, para a consciência e no dia seguinte eu tomo uma decisão que vai me fazer cometer um outro erro, porque a gente vai errar a vida inteira, porque só erra quem faz, só que não o mesmo erro. E aí eu jogo o jogo do progresso, aí eu consigo de fato progredir. E quantas vezes a gente operou de manhã, saímos no banho, ele volta tarde, vai fazer só mais uma operação assim. E entrega tudo, e se frustra, e entra no looping negativo. Mais uma vez, o que está no nosso controle? Eu defini uma janela operacional. Eu vou operar de um horário X a um horário Y. Guilherme, mas à tarde eu estou ocioso, eu estou ociosa, por isso que eu abro o computador, o mercado está aberto e eu acabo boletando. Arruma o que fazer na parte da tarde, vai fazer atividade física. Vai empreender, fazer dinheiro para colocar no trading, alavancar esse dinheiro no trading. Arruma coisa para a cabeça, porque senão vocês vão arrumar problema para a cabeça. Né? Faz sentido, sim ou não? Show. Cara, quando você falou que jogou para o universo, né? E visualizou o que você está vivendo hoje. Perfeito. Em algum momento você duvidou que você conseguiria? Jamais. Quem aqui já duvidou? Será que eu vou conseguir ser consistente? Será que é possível isso? Duvidar, onde cheguei, ok, eu nunca duvidei. Mas duvidar, será que eu sirvo para fazer trade? Óbvio que todo mundo já pensou nisso. Mas, ao meu ver, a palavra desistir não está no Perfeito. É assim, ó. Se vocês estão sentados aqui, nesse instante, nessa feira, que tá incrível, não tá, turma? Tá incrível. É porque vocês entenderam que ser trader é um objetivo.
Se vocês realmente entendem que ser trader é um objetivo de vida de vocês, o objetivo ele deve ser imutável. Só que o trajeto que vai me levar a viver esse objetivo, ele vai ser mutável. Eu vou ter que me adaptar, porque a vida adulta nos prova. Às vezes você está indo de encontro àquele objetivo e acontece algum problema na tua família que você precisa corrigir rota para poder chegar lá. Só que o seu objetivo precisa ser imutável. Porque se ele verdadeiramente for, um dia você vai chegar lá e vai fazer acontecer. É um processo. É um processo. É um processo. Massa? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? A gente tira o fone aqui, ouve e eu respondo. Cara, excelente pergunta. Olha só. Você visualizar o mercado nesse nível pode te trazer o quê? Pode te trazer expectativa. Então, não é visualizar nesse nível, porque o mercado provavelmente não vai fazer o que você visualizou que ele faria. É visualizar você reagindo às ações do mercado, no seu ponto de controle. Poxa, eu vou estar calmo, com a mesa organizada, sentado, eu já sei qual que é a minha estratégia, qual que é o meu risco máximo. Poxa, eu vou dividir esse risco em 4 operações de X. Eu vou arriscar R$1.000 no dia, então eu vou dividir em 4 operações de 250. Legal. Então, quando aconteceu o gatilho na minha estratégia, eu executo. Eu já comprei o pior cenário. As coisas fluem, entende? Então, o exercício de visualização é nesse sentido, porque senão eu vou alimentar a expectativa. Excelente pergunta, cara. Muito bom. Fala, Brunão. Tudo bem? Isso daí, cara, nada mais, nada menos é do que você terceirizar a responsabilidade da dor para o outro, né? Quando você vai com essa intenção, você vai procurar uma estratégia pronta com essa intenção. Mas entenda o seguinte, trading é muito mais simples do que a gente parece, a gente complica, porque a gente coloca todas essas questões emocionais na parada ali, no vamos ver. Então, a maioria das estratégias que são baseadas em estrutura de mercado, que te dá a condição de comprar barato e vender caro, que te dá um bom payoff, não é nem taxa de acerto, porque o mais importante é o payoff, o quanto você ganha quando o mercado vai a teu favor e o quanto você estopa quando ele vai contra, né? Se você tiver uma estratégia que te dá esses edges, essas vantagens, ela te basta. E as mais simples são as que mais funcionam. Quando a gente procura por um excesso de confirmação, todo excesso esconde uma falta. Quer dizer que a gente está procurando diminuir a falta de confiança que nós temos em nós mesmos. E como que eu faço para desenvolver confiança? Fazendo. Sem medo de errar. E sempre comprando o pior cenário e visualizando o melhor cenário. Show? Eu acho que todo mundo passa por esse processo de estudar várias operações. Até porque cada um tem um perfil operacional, cada um tem um perfil emocional. E eu acho que todo mundo passa por isso. Até você encontrar, opa, eu gosto de fazer scalp. Exato. Não, eu gosto de levar a operação mais longe. Eu, por exemplo, eu gosto de levar a operação mais longe. Mas eu entro na operação, saio da frente da tela e vou embora. Vou lavar roupa, vou passar com os cachorros e deixo. E aceito. Porque se vier contra, eu vou começar, não vou aceitar esse stop. Vou mover o stop. Não, se você sair da tela, você for estopado, aceita. Porque você já pré-determinou antes da sua entrada. Você já comprou aquele stop. Você já comprou, exato. E isso, vocês percebem que é um processo de autoconhecimento? Total. Eu me conheço. Então, poxa, eu adapto as condições que estão no meu controle para que eu consiga tomar as decisões que vão me levar ao resultado que eu quero de forma consciente. Né? Então você cria o quê? Você cria as travas, você cria as margens da estrada ali para não sair fora. Mais alguma pergunta? Seu nome? Marlene, tudo bem? Eu penso que assim, o mercado financeiro, trading, de maneira específica, é para todo mundo. Mas não é todo mundo que é para ele. Por quê? Por que não é todo mundo que é para ele? Porque não é todo mundo que está disposto a pagar o preço que precisa ser pago para ter o resultado que poucos têm. É igual esporte de alta performance. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, o porquê eu quero ser trader. E o porquê tem que fazer sentido. Que você precisa sentir para fazer sentido. Porque no dia da dificuldade, esse porquê
vai te fazer continuar. E entendendo que nós vamos errar a vida inteira. Não existe nada absoluto. Só que você não pode se permitir cometer o mesmo erro. Erre erros diferentes, se continua. Marlene, né? Eu durante o começo da minha trajetória, eu ficava me indagando exatamente isso. Será que é vício ou é fascínio? E não é paixão. Porque tudo que a gente faz com paixão, a gente faz com emoção. E emoção não é legal. Emoção excessiva. Então, eu sou fascinado pelo mercado. Eu vi a história me falando. Você é apaixonado? Não, você está completamente errado. Não use a paixão. E o vício, você vai ver se é vício se você consegue determinar, hoje eu faço 3 operações. Fiz 3 operações, acabou. No quem ou no nós você encerra. Eu fiz 3 operações. Não, eu vou fazer isso. Aí eu acho que já começa a partir para o vício. E tem que... o meu pai começou a operar aí tem 1 mês. Comecei a que legal, cara. E ele toda hora, não, porque esse jogo aqui, eu falei, não, pai, não é jogo. Não é jogo, pai. Não, mas você quando você vai apostar... Não, eu não aposto, pai. Eu não aposto. A gente está posicionando aqui a minha ordem de compra de venda. Então, porque tem muito disso, né? É muito fácil, porque é sobe ou desce. É jogar uma moedinha, né? Então a gente tem que cuidar com essa questão de seja fiel ao que você programou com você mesmo. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Quem aqui, em algum momento, já chamou a tua conta de trading de banca? Quem já fez isso? Quem tem banca é jornaleiro. Banca é um linguajar de jogo. Trading é um jogo. É o seu capital. Defenda o seu capital. Trading é um negócio. A sua conta de trading é o teu negócio. O dinheiro é a tua matéria-prima. Você precisa de cuidar da tua matéria-prima para que você tenha condição de operar no dia seguinte. Se acaba a tua matéria-prima, como que você vai operar no dia seguinte? Não tem como, não é verdade? Você falou do Storm, né? Ontem, depois que ele ganhou a competição, ele brincou no final. Foi sorte, né? Aquela brincadeira sábia. Ele falou assim, depois eu falei para ele aqui, ele falou assim, foi sorte, mas eu me preparei para ter sorte. Né? Eu estudei para ter sorte. E aqui, um pouco antes dele falar aqui ontem, né, ele participou, depois ele palestrou. Aí eu falei para ele assim, cara, foi incrível isso que você falou. Eu falei, cara, mas é a verdade, ontem eu fiquei estudando, porque eu não estou acostumado a operar em tempo gráfico curto. Então eu me preparei, eu sabia que era uma condição aqui, né, de um campeonato e tudo mais, mas eu me preparei. E quem acompanhou viu que ele operou de forma consciente. Não foi ele começou operando, ele não deixou para abrir um trade no final, nos 10 últimos segundos. Né? Então, é isso, é sobre preparação. É sobre fazer todo santo dia a mesma coisa. E quanto mais eu faço, mais sorte eu tenho. A disciplina a gente acha que é acordar cedo para ir para academia. A disciplina é essa. É repetição. Mais uma coisa que a gente traz da fala aqui dos nossos atletas de alta performance que estiveram aqui hoje. A rotina, ela é chata. A rotina é entediante, mas ela é necessária para que eu tenha resultado acima da média. Fazer a mesma coisa todo dia não tem nada de sexy, né? Mais alguma pergunta? É isso. É isso? Obrigado, gente. Não desistam. Acreditem que Vai acontecer. o negócio vai virar. Vale a pena. Vale a pena.